O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a ti. Glórias a Deus. Aleluia. E já quero pedir perdão também ao pastor Sidney, que assim ele fez comigo, me pediu perdão também. Me acho no dever de te pedir perdão. Deus tem me revelado essa palavra, eu vim ministrar hoje a sua palavra. Mas isso é tudo para a glória de Deus. Eu quero dizer que nesta noite eu vou dar o início da palavra que ele vai ministrar amanhã. Amém. Eu não quero que os irmãos pensem, conferencista Felipe deixou faltando alguma coisa. Se você sentir que eu deixei faltando alguma coisa, vem amanhã que vai ser completado pelo pastor Ciro. Louvado seja Deus. 1 Reis 17, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Quem não achou, pede socorro ao irmão, porque o negócio está difícil. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vou ler novamente. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém. Louvado seja Deus e aleluia. Pode fechar sua Bíblia e senta dando glória a Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Estamos numa conferência de vitória, a qual, desde o primeiro dia, Deus tem realizado vitórias em nosso meio. Eu posso crer que se eu fosse perguntar a cada um aqui qual foi a vitória
que Deus te deu nessa conferência, eu não ia ministrar mais. Porque cada irmão ia contar a sua vitória, e aquele que não teve ainda vai ter, porque não acabou ainda. Não acabou ainda, eu creio que vai ter a sua vitória. Porque o nome Conferência de Vitória não é só um nome para colocar na parede. É porque cada um aqui veio receber a sua vitória da parte de Deus. Eu agradeço a Deus por uma vitória, a qual vou ministrar nesta noite, sobre um profeta chamado Elias. Eu agradeço a Deus pela vida de um Elias que se encontra aqui nesta noite. Que eu posso crer que se ele veio, depois do primeiro dia que ele veio aqui, se ele continuou vindo para a conferência de vitória, é porque ele ouviu a voz de Deus. E ele quer ouvir mais a voz de Deus. Oh, aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que o tema é quando Deus quer, é assim. Mas dentro da minha palavra eu também quero colocar um subtema encaixado nessa palavra que se chama assim, ó. Você tem deixado Deus realizar o chamado dele em sua vida? É uma reflexão da parte de Deus. Eu quero que você pare e pense nessa noite em Deus e o que Ele tem para fazer na sua vida. E se você tem deixado Ele fazer, ou se você tem impedido de Deus realizar. A Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus. A Bíblia fala, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia fala que agindo Deus, ninguém pode impedir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus ele quer agir na sua vida, só quem pode impedir é você. Quando Deus ele quer realizar alguma coisa, um propósito na sua vida, só quem impede Deus de fazer é você. Porque Deus te deu uma lei, o livre-arbítrio. E Ele não entra na sua vida sem você querer. Ele não é como o diabo. O diabo pede permissão a ele, mas se Deus dissesse, diabo, você pode fazer qualquer coisa sem minha permissão, ele ia destruir meio mundo de gente. Ele não ia pedir permissão, mas Deus não. Deus ele pede permissão para adentrar na sua vida. Nós precisamos parar e refletir para entender se nós temos deixado Deus realizar aquilo que necessitamos em nossa vida ou não. Se você parar para conversar com pessoas avançadas de idade, existem muitas pessoas que começaram a servir a Deus agora e falam, eu queria ser jovem, para eu poder fazer a vontade de Deus com todo o meu vigor. E quando você para e percebe que você é jovem, você reflete e pensa, será que eu tenho feito a vontade de Deus? Será que quando eu tiver a idade dessa pessoa eu vou pensar, eu devia ter feito aquilo que Deus me mandou fazer? Porque nós entendemos apenas que a nossa vida passou quando ela já passou mesmo. Nós não paramos para pensar no nosso futuro quando a gente está no presente. Nós não pensamos em Deus no presente. Sempre que uma pessoa... Eu lembro que antes de eu servir a Deus, eu era mais jovem, mas eu entendo assim também, que quando vinha me apresentar a Jesus, eu falava que eu não queria agora, que eu ia querer depois. Depois eu ainda estou muito jovem. Ou se não, dava aquela velha desculpa que muitas pessoas falam, eu já aceitei já. Mas não sabe que dentro do seu coração Jesus não mora porque você não deixou ele entrar. E o que a gente não entende é que às vezes Jesus ele nos chama, e quando nós falamos depois, nós não entendemos que esse depois pode não acontecer. E é isso que nós precisamos entender nesta noite. A Bíblia fala que Elias, um homem muito conhecido como profeta de Deus, ele se apresentou ao rei Acabe para lançar uma profecia contra o rei Acabe. Mas a Bíblia não relata sobre Elias antes de ele lançar essa profecia contra o rei Acabe. Eu quero que você imagine como Elias era. Se Elias era um crente igual a você, ou talvez não. Se Elias era uma pessoa que ele orava todos os dias pedindo, Senhor, eu só queria que o Senhor me usasse. Eu queria que o Senhor falasse através da sua boca, na minha boca. Eu queria ser profeta. Uma coisa que nós muito desejamos, principalmente quando vemos vasos de Deus sendo usados, é Deus, eu queria ser usado também dessa forma.
A gente não deseja o que é do irmão, mas a gente deseja sentir aquilo também. Eu queria passar uma profecia para saber como é. Deus me dá uma unção. Eu tenho certeza que muitas pessoas, até vaso de Deus, às vezes até pedem a unção que Elias tinha. Porque se você parar para entender a história de Elias, Elias era um profeta muito cheio da unção de Deus. Mas eu quero que você entenda que não adianta você ter só a unção de Deus. Elias tinha uma coisa que muitos de nós não têm. Ele tinha ousadia da parte de Deus. Aleluia! Eu quero que você imagine um profeta com a unção que Elias tinha. Mas a primeira profecia lançada com ele foi contra o rei, que era contra o povo dele. Imagine a coragem desse homem de chegar para o rei Acabe e ministrar. Assim diz o Senhor, não choverá nesta terra nem orvalho, a não ser mediante a minha palavra. Será que nós teríamos coragem de chegar para um rei que é contra o nosso povo e ministrar algo assim? Porque por muitas vezes pedimos a unção a Deus, mas não temos ousadia. Muitas vezes oramos de madrugada pedindo, Deus me usa, me dá uma profecia, e Deus fala assim o seguinte para você: eu vou te dar unção, vou te dar profecia hoje. Aí Deus fala com você, vai lá no altar, ministra para o pastor Sidney. Fala com ele assim: filho, eu estou contigo. Não temas e não penses em sair da minha presença. Porque por mais que você esteja passando por dificuldades com a vida, esse é o povo que eu te dei. E se não for você, o pastor que vai apacentar, não haverá outro. E elas vão se dispersar. E quando você escuta isso da parte de Deus, você pensa em, mas você para e pensa, pera aí, o pastor Sidney é um vaso de Deus, cheio da unção. Ele tem uma intimidade maior do que eu. Não pode ser verdade que ele quer sair da presença de Deus. E você pega e duvida de Deus. É aí que entra a ousadia da parte de Deus. Se você busca unção a Deus e você tem a ousadia dentro de si, não importa que ele é o pastor e que ele é o cargo maior da igreja, você não vai ter medo de dizer algo que é de Deus para ele. Por muitas vezes tem vasos na igreja que pedem unção e pedem para Deus usar, e quando Deus dá a palavra que você tem que dizer àquela pessoa, você para e desiste, porque você olha a pessoa. Às vezes os vasos de Deus são as pessoas que mais necessitam de ouvir a voz de Deus. Porque eles são usados, eles falam. E nós ouvimos a voz de Deus e nos regozijamos e choramos e nos entregamos a Deus e não entendemos que às vezes eles precisam também ouvir um de Deus, um eu estou contigo. Um eu que falo na sua terra. Glória a Deus. Nós precisamos entender que quando buscamos unção, quando buscamos poder de Deus, o dom espiritual, para que a gente venha começar a colocar em prática, nós temos que ter coragem da parte de Deus. E aí a Bíblia fala que depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e mandou ele sair e ir para o leste do Jordão e se esconder em um riacho. E lá o Senhor ia ordenar os corvos que viessem alimentá-lo. E ele beberia água do riacho. Aí quando você escuta essa palavra, você para e pensa, que intimidade esse homem tinha com Deus. Como é que Deus manda ele enviar pássaros para alimentá-lo? Às vezes nós não entendemos. Só que Elias, além da sua coragem, ele era obediente a Deus. Porque quando Deus disse, saia e vai, se esconda no riacho, ele foi. Ele não parou e disse, Deus, espera aí, o Senhor me trouxe até aqui para profetizar contra o rei. Então eu vou ficar aqui. Se ele vier, o Senhor vai estar na minha frente. Mas não, ele obedeceu e foi. Foi para o riacho, ali ele foi alimentado pelos corvos. A Bíblia fala que os corvos alimentavam ele com pão e com carne. E ele bebia água do riacho. E a Bíblia fala que quando o riacho se seca, devido à falta de chuva que ele mesmo profetizou, a palavra do Senhor veio a ele e disse para ele ir para Sarepta. Que lá a palavra de Deus, ela vem perfeita. Ele fala, eu ordenarei que uma viúva lhe sustente. A Bíblia não fala que lá tem uma viúva, não. A Bíblia fala que Deus diz, eu ordenarei. Só que a Bíblia ela não relata hora nenhuma que a viúva ouviu a voz de Deus. É aí que eu quero que você entenda o mistério de Deus.
que Deus, ele quando ordena algo na terra, é porque ele quer. E quando ele quer, é assim. Oh, glória! Deus, ele não precisa falar para a pessoa o que ela deve fazer. Deus, ele não ensina uma simples palavra no coração, a pessoa faz. Aleluia! Sabe por quê? Eu posso crer que se Deus ordenar para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua tia, eu não sei, para qualquer familiar, se eu entrar aqui amanhã, ele vai adentrar aqui em nome de Jesus. Aleluia! Porque quando Deus quer, é assim. Glórias a Deus. Aleluia! Eu quero que você imagine Elias. Ele obedece a Deus e vai. E a Bíblia fala que a viúva, ela não se apresenta para ele. Ele vê uma mulher catando gravetos no chão. E eu creio que no coração dele ele disse: é essa. E ele pede: dá-me um pouco de água para eu beber. Dá-me um pouco de água. Aleluia, Deus! Para eu beber. Louvado seja Deus. E quando ela vai pegar a água para o homem de Deus, ele fala: aproveita e traz também um pão. E ela fala: Senhor, eu juro pelo nome do Deus que você serve. Eu quero que você entenda que naquele momento aquela mulher já sabia que ele era profeta. Porque em momento algum ela disse: eu juro pelo nome do meu Deus. Ela disse o nome do Deus que você serve. Ela apresentou o Deus daquele profeta, porque ela reconheceu o homem de Deus. Quero que você entenda que você faz a diferença nessa terra. E ainda que a pessoa não lhe conheça, ela enxerga Deus em você. Ainda que ela não te conheça, quando você passa e ela te vê, ela fala: aquela mulher é mulher de Deus. Aquele homem é homem de Deus. Sabe por quê? Porque eu via o que ele fazia e hoje eu vejo que ele não é mais dessa forma. Eu vejo a diferença. Eu lembro de algumas ministrações do missionário José Carlos, que ele costumava dizer que nem a pessoa que é curada por Jesus, que alguns falavam: é ele. Outras pessoas falavam: não, só se parece com ele. Se parece. Mas nós sabemos que é a mesma pessoa, que Deus tem trabalhado na vida e tem mudado o homem, porque só quem muda o homem é Deus. A Bíblia fala que aquela mulher, ela fala isso com Elias e fala que ela não tem. Ela jura pelo nome do Deus de Elias que ela não tem pão, não tem nada para comer. Ela só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E ela fala: eu só farei, estou catando esses gravetos para fazer uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Aquela mulher, ela já estava conformada com a situação que ela estava vivendo, que ela já estava pensando em morrer. Só que ela não entendeu que naquele momento o Deus de Israel, ele se curvou para ela. Eu quero que você imagine que Deus, ele podia ter escolhido qualquer pessoa para alimentar Elias. Não existia só ela, existia várias. Mas não, Deus escolheu aquela que tinha menos para compartilhar, para mostrar que ele estava adentrando na vida dela. Ele queria mostrar para ela que ela foi enxergada. A Bíblia fala que Elias, ele ministra para aquela mulher e fala: vai, porque assim diz o Senhor, não acabará a farinha, o punhado de farinha na sua vasilha, nem o azeite na tua botija, mas vai e prepara primeiro um bolo para mim, depois você faz para você e para seu filho. Louvado seja Deus. Quero que você entenda que o homem de Deus, ele tinha tanta autoridade diante a face do Senhor, que ele pede para ele primeiro. E aquela mulher lá vendo: que homem ousado é esse? Aleluia! Eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus na vida dele. Aleluia! A Bíblia fala que essa mulher fez e deu a ele e comeu com seu filho. E a Bíblia fala que Deus, ele cumpriu a palavra dele. E conforme Deus disse,
não faltou nem azeite na botija e nem farinha na vasilha dessa mulher. E a Bíblia não fala que foram dias, que foram 2, que foram 3. A Bíblia fala depois de um longo tempo e cumpriu a palavra do Senhor, porque não faltou. Quero que você entenda que quando Deus manda, Ele garante. Deus, Ele quando manda você, se Deus te dá uma passagem hoje, missionária Vanessa, para ir para outro país, outro continente, ainda que não tenha um dinheiro na sua mão, Deus quando manda, Ele garante. Eu creio, aleluia. Quando você para ver a vida de homens e mulheres de Deus, acontecem coisas que nós não podemos entender nem compreender, porque não dá para entender Deus. Como um homem desempregado consegue viver meses sem faltar uma comida dentro de casa? Você consegue entender Deus? Consegue? Não dá para entender Deus. Só que Deus, Ele quando manda, Ele garante. Você pode entender uma pessoa que, pelo mês, pela lógica, ela gasta mais do que ganha, mesmo assim não falta nada dentro da sua casa? Você consegue entender um Deus que age dessa forma? Você consegue entender um Deus que faz uma casa com várias pessoas viver com um salário, sem ninguém reclamar, dizendo que está com fome? Não dá para entender essas coisas. Mas se Deus disse que vai ser assim, vai ser, porque Ele manda, Ele garante, quando Ele quer, é assim. Esse é o Deus que nós servimos. E a Bíblia fala que ao longo dessa situação acontece uma coisa. O menino adoece, o filho da mulher, e morre. Eu quero que você imagine comigo nessa noite. Bendito és tu, Senhor. Vou pedir perdão aqui porque o calor está muito. Tenho que tirar esse pé. A Bíblia fala que acontece uma coisa que acontece muitas vezes com o crente. A Bíblia fala que Deus, Ele realizou um milagre na vida daquela viúva. Concorda, amém? Amém. Diga para o seu irmão que está do seu lado, Deus realizou um milagre na vida daquela viúva. Só que quando vem que o menino adoece, que o menino morre, a primeira coisa que a mulher fala com Elias é: o que foi que eu te fiz, homem de Deus? Isso acontece muito com nós. Se liga com Deus, que Deus está aqui. Deus, quando nos dá algo, ou quando entra com providência e realiza um milagre em nossas vidas, se Ele tirar uma coisa de nós, nós perguntamos: Deus, o que foi que eu te fiz que o Senhor me tirou isso? Nós não entendemos que o Deus que operou um milagre nas nossas vidas pode operar novamente. E a Bíblia fala que ela pergunta uma coisa: Elias, vieste aqui para lembrar-me do meu pecado? A Bíblia não relata, mas dizem historiadores que o filho daquela mulher era um fruto de um adultério. E aquela mulher achou que Deus tinha tirado aquele filho dela devido a isso. Por isso ela diz a Elias: vieste lembrar-me do meu pecado. E aquela mulher, ela se entristeceu muito. Aquelas que é mãe sabem o quão é duro perder um filho. E ela perdeu aquele filho, e quando ela indaga Elias, Elias também sentiu o peso daquela mulher naquele momento. Aleluia! Quando ele sentiu a tristeza daquela mulher, eu tenho certeza que ele imaginou: Senhor, eu creio que o Senhor só me mandou aqui para o Senhor me guardar. Então por que permitiste que isso aconteceu? E a Bíblia fala que Elias pega aquele menino, leva para o quarto dele e pergunta a Deus: Deus, por que trouxeste desastre também para essa casa? Por que permitiste que esse menino morra? Por que permitiu, Senhor? E a Bíblia fala que Elias faz uma coisa que é um mistério de Deus na terra, de milagre. E quando eu parei para buscar e meditar na palavra de Deus, aconteceram várias coisas. Um mistério de Deus na Bíblia é que quando Ele realiza milagres, Ele realiza em etapas. A Bíblia fala que Elias, ele pega o menino e deita no menino uma vez. E pede: Deus, faz com que esse menino viva.
E ele pega, deita de novo. E pede: Senhor, faz com que esse menino possa reviver. E ele deita de novo pela terceira vez e fala: Senhor, revive este menino. E a Bíblia fala que quando ele fala isso, Deus, ele ouve dos céus e ele faz com que aquele menino volte a respirar. Eu quero que você levante sua mão e dê glória a Deus, porque o Senhor dos Exércitos pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Quero que depois dessa ministração você chegue em sua casa e quando você dobre seu joelho, você apresente uma coisa a Deus. Peça 3, peça 7, peça quantas vezes você quiser, mas faça um propósito com Deus, que eu posso crer que Deus vai ouvir dos céus e vai operar um milagre na sua vida. Amém. Quero que você imagine agora, quando acaba, a mulher, ele entrega o filho e fala: aqui está o seu filho vivo. E aquela mulher, quando pega o seu filho, fala: agora eu vejo que tu és realmente homem de Deus e que a palavra que vem da sua boca é a verdade. Aquela mulher, apesar de ter vivido um milagre, ela só creu realmente que Deus era na vida daquele homem quando ela viu o filho dela reviver. Ela pegou do filho dela, eu creio. Elias chegou depois. E a Bíblia fala que ela estava com seu filho nos braços, morto. E aquele homem entra dentro de um quarto e volta com o filho vivo. Oh, glória a Deus! Que Deus é esse? E a Bíblia fala que depois de algum tempo, a palavra do Senhor vem de novo a Elias e diz: vai e apresenta-te a Acabe, porque eu farei descer chuva neste lugar. Neste momento paramos e refletimos na vida de Elias, porque a Bíblia antes não relata, mas Elias não fez nada. Mas Elias não fez nada sem receber a ordem de Deus primeiro. Ele tinha ousadia? Tinha. Ele tinha unção? Tinha. Mas ele, acima de tudo, ele era obediente ao Deus dos Exércitos. Ele era obediente ao Deus de Israel. E a Bíblia fala o quê? Evangelista Rogério, que eu já vi você ministrando aqui, que o princípio do conhecimento e o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem teme a Deus obedece a Deus, irmão? Aleluia! Eu posso crer, se você obedecer a Deus, Deus, ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Os maiores profetas do Senhor, acima de tudo, foram obedientes. Você vê o exemplo de Cristo? O homem que no último momento da morte fala: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia se cumpra a tua vontade. E quando Deus fala: não posso passar de ti esse cálice, ele continua obediente a Deus e morre por cada um de nós. Os maiores profetas do Senhor, acima de tudo, foram obedientes a Deus. E Elias vai, obediente à palavra do Senhor. E ele se encontra com um homem, o homem a qual estava como o braço direito do rei Acabe, era general. E ele era um homem que Acabe não sabia, mas ele temia ao Deus de Israel. Deus, ele pode ter muitas pessoas contra você, mas se for necessário, ele coloca uma no meio daquelas para ser a seu favor. Porque Deus, ele não nos deixa só. E a Bíblia fala que aquele homem, quando se encontra com Elias, que ele vê, ele faz: meu Senhor, és tu? Ele reconheceu Elias. Elias fala: sim, sou eu. Ele faz: vai dizer a Acabe que eu estou aqui. E aquele homem, ele fica transtornado, dizendo: meu Senhor, eu tenho estado com Acabe a todo tempo, ele tem te procurado em todas as nações, ele tem as feito jurar. Se você não viu Elias, viu ou não viu? Não vi. Viu ou não viu? Não vi. Viu ou não viu? Não vi. Jure. Quando a pessoa jurava, ele acreditava. E aquele homem chega a Elias e fala: o senhor quer que eu morra?
se eu for e disser a Acabe que o Senhor está aqui, eu não sei para onde o Espírito Santo de Deus pode te mandar. Deus, ele era tão grande na vida de Elias que eu creio que Elias podia sumir do nada, pastor. Elias está aqui conversando com você, quando o irmão dava as costas que ia falar com Elias, eu vi Elias, puf, cadê Elias? É Deus na terra. É Deus. Deus, ele faz assim. E a Bíblia fala que quando ele fala isso, Elias compreende, porque a vontade de Deus é maior do que todas as coisas. E aquele homem fala, tu não sabes o que eu fiz? Aquele Acabe, ele está maluco, ele está matando todo mundo que é profeta de Deus. Eu peguei e tirei 100, separei e guardei cada um em duas cavernas, cada um em uma caverna, 50-50. Aquele homem, ele temia tanto a Deus que ele foi zeloso com o povo de Deus, coisa que muitas vezes nós não somos. Nós dizemos que tememos a Deus por muitas vezes, e quando vemos um profeta de Deus, um homem de Deus precisando de algo, somos o primeiro a virar as costas. E aquele homem não, ele foi zeloso para com o povo de Deus. E a Bíblia fala que Elias, ele fala para aquele homem, eu juro pelo nome do Senhor que hoje eu me apresentarei diante a Acabe. E Elias vai. Elias vai porque ele é fiel ao nome de Deus. E quando ele chega, que aquele homem vai, chama Acabe, Acabe vê ele e fala, você apareceu, perturbador de Israel? Elias fala, eu não sou perturbador de Israel. Quem é você e a sua família? Você tem feito todas essas coisas contra o Deus de Israel? Você tem amaldiçoado, tem adorado outros deuses? Você tem feito tudo que é de errado diante de Deus e vem me chamar de amaldiçoador? Vá lá, chame todos os profetas de Baal, os 450. Será eu e eles no monte e veremos quem é o verdadeiro Deus de Israel. Aleluia! Quero que você entenda que muitos inimigos seus vão se apresentar diante de você, colocando o Deus deles contra você. E se nós não estamos revestidos diante de Deus, nós perdemos a nossa fé em Cristo e nós não acreditamos no Deus que nós servimos. Nós precisamos a cada dia nos revestir de Deus, porque quando nós entendemos que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, nós não tememos nada. Quero que você imagine Elias sozinho no meio de 450 homens. Se fosse outra pessoa, olhava para um lado, olhava para o outro, tu sozinho aqui. Se Deus fez tudo isso, Ele permitiu que tanto profeta assim morresse, por que comigo não seria diferente? Aquele homem, ele tinha unção e tinha fé em Deus. Ele acreditava que se Deus ele fez tudo aquilo na vida dele, não foi em vão. Olhe para a sua história nesta noite, veja tudo que Deus fez por você. Quando você para e pensa e reflete que Deus fez tudo isso por você, se você se encontra numa dificuldade, você não pensa que você vai cair. Você vai parar e pensar, Deus, se o Senhor me fez passar por tudo isso para eu perder agora, então não valeu a pena. Eu tenho certeza que o Senhor me preparou a vida toda, foi para que eu viesse vencer e viesse glorificar o nome do Senhor. A Bíblia fala que Elias manda eles preparar lá o holocausto. Prepara aí, que eu vou preparar o meu, cada um prepara o seu. Escolha o novilho, vocês podem escolher, vocês estão em maior número. Preparem tudo aí. A Bíblia fala que aqueles homens eles preparam o sacrifício. Quando eles preparam, Elias fala, nós faremos o sacrifício. Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. A Bíblia fala que Acabe ele chamou todo mundo de Israel. Quero que você entenda que quando seu inimigo quiser te humilhar, ele vai chamar todo mundo que ele puder para humilhar você. Só que ele não entendia que quem preparou aquele momento ali foi Deus. Nosso inimigo, quando se levanta contra nossas vidas, ele não compreende que se acontecer, é porque Deus está permitindo. A Bíblia fala que aqueles homens eles começam a clamar.
Começa a chamar por Baal desde de manhã cedo. Responde Baal com fogo, responde. E clama dali, clama de lá, clama. A Bíblia fala que quando chega no meio-dia, Elias já começa a zombar. Grita mais alto! Aleluia! Acho que ele não está ouvindo. Ele é um Deus. Deve estar meditando, viajando, dormindo. Grita a ele para ver se ele acorda e responde. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles começam a clamar Baal, começam a se bater e se fazer sangrar nos rituais dele lá. Quando eles clamam e nada de responder. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora pode até dizer que existem outros deuses. Mas qualquer Deus na presença do nosso Deus, ele não pode fazer nada. E a Bíblia fala que quando chega de noite aqueles homens desistem. Eu posso até crer que algum morreu ali de hemorragia de tanto se bater. É verdade. Tanto se fazer sangrar para ver se o Deus respondia. E a Bíblia fala que Elias, naquele mistério que só ele entendia com Deus, ele pega 12 pedras, cada uma simbolizando uma tribo de Israel. Aleluia! Ele faz um altar, prepara para Deus, pega o novilho, prepara, corta em pedaços, coloca em cima do altar. Quero que você reflita que Elias, ele fez tudo o que pôde para dar o melhor sacrifício para Deus. Ele podia ir em cima, vai Deus, responde agora com fogo. Mas não. Ele preparou todas as coisas, sabe por quê? Porque ele tinha que honrar o povo e o Deus a quem ele serve. Glória a Deus! Quando ele colocou as 12 pedras, que ele colocou o novilho, a Bíblia fala que ele cavou ao lado, no altar, ele cavou bem fundo, capaz de plantar várias sementes. A Bíblia fala que ele manda jogar até água. Joga a água aí, ó, por todo lugar que eu cavei. Agora joga também em cima. Joga em cima do holocausto. É assim, Jesus. Você consegue entender um homem que joga água em cima de algo que tem que pegar fogo? Bendito és tu! Glória a Deus! Mas ele queria mostrar que quando Deus quer, É assim! ele queria mostrar que quando Deus quer trabalhar, é assim. Quando Deus quer fazer fogo, queimar, nem água consegue impedir. Eu posso crer que o Deus que nós servimos, ele pode fazer algo tão sobrenatural que se ele colocasse aquele altar debaixo d'água, aquele altar pegava fogo. É um paradoxo. É um paradoxo. A Bíblia fala que aquele homem, ele clama a Deus. Quando ele joga algo, ele fala: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. A Bíblia fala que quando Moisés pergunta a Deus o que eu devo falar com o povo, Senhor, Deus fala assim, ó, você deve falar que o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, porque Deus fala assim, ó, este é o meu nome e este é o nome que eu serei conhecido de geração em geração. Esse é o nome de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Pai, se você está vendo esse povo aqui, Deus, essas pessoas devem entender a qual Deus elas devem servir. A Bíblia fala que o povo de Israel foi um povo eleito por Deus, mesmo assim foi o povo que mais duvidou de Deus, porque foi o povo que mais viu maravilha, o povo que mais se afastou da presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Elias clama, ele clama, Deus, manda fogo do céu para que essas pessoas venham entender que só o Senhor é Deus. Deus, faz descer fogo do céu, porque só o Senhor é Deus. Quando ele clama a terceira vez, a Bíblia fala que ele não para de falar, não. Quando ele está clamando, Deus manda o fogo descer do céu. E quando aquele fogo desce do céu, a Bíblia fala
que ele consome o holocausto, ele consome a pedra, ele consome o que estava no chão e faz evaporar até a água que ele encheu. E aquelas pessoas que estavam vendo os profetas de Baal e o povo de Israel, todo mundo que viu isso acontecer disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A som de carabacanda, arabachande caixa. Quando o nosso Deus resolve fazer algo, ele faz. E o milagre que Deus faz não dá para entender. Muitas vezes nós indagamos a Deus e pensamos: Senhor, será que o Senhor mudou? Porque eu não vejo mais o fogo descer do céu, eu não vejo mais o mar se abrir. Quero te dizer uma coisa nessa noite, querido: nosso Deus não mudou, não. Quem mudou fomos nós que perdemos a nossa fé. Porque se você chegasse para o povo de Israel e perguntasse a eles, até antes de Jesus, porque quando chega a época de Jesus que as pessoas começam a parar de crer. A Bíblia fala que cada povo de Israel, eu aprendi isso com meu amigo pastor Marco Feliciano. Ele dizia que o povo de Israel, eu assisti numa pregação e ele falou isso. Ele disse que as pessoas dos Estados Unidos, quando vão dormir, pedem para contar uma história de Capitão América, pedem para contar a história de Homem-Aranha. A Bíblia fala que cada um tem seu herói. As pessoas no Japão podem clamar por Goku, ou sei lá o que, Jaspion, Ultraman, tudo quanto é herói. As crianças pedindo. Mas a Bíblia fala que... A Bíblia fala não, o pastor Marco Feliciano falava que o povo de Israel, eles quando iam dormir que pedia para contar a história de um herói, contava a história da Bíblia, porque o povo de Israel é o povo mais cheio de herói. E ele falava, aqui falava de Elias, Eliseu, todos os profetas, heróis lá em Israel. E cada um conforme a sua fé. E o Deus daquela época é o mesmo Deus que trabalha no nosso meio. Você louvou isso hoje? Você louvou que o mesmo Deus que trabalhava antes trabalha hoje aqui? A Bíblia fala, um versículo que eu já ouvi muito o missionário José Carlos falar, que é: porque eu, Senhor, não mudo. A Bíblia fala que Deus não muda. Glória a Deus. Como é que podemos dizer que Deus mudou? Deus não mudou. O mesmo Deus que mandou fogo para consumir o holocausto é o mesmo Deus que vai mandar fogo nessa noite. Mas é um fogo espiritual. É um fogo a qual todos que estão aqui vão sentir o Espírito Santo de Deus. Você vai sentir o fogo de Deus nessa noite, descendo do céu, vindo diante das suas vidas. Ele vai descer e vai subir. E quando ele subir, prepare a sua boca, porque você vai falar em línguas estranhas. Prepare os seus pés, porque você vai sapatear na presença de Deus. E se Deus mandar você rodar, rode. Não pense que você vai ficar tonto não, que eu vejo Deus rodando um bocado de crente. O crente chega no pé do chão e ele para. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Depois de descer o fogo do céu, ele desce e mata cada um dos profetas de Baal. Ele mostrou: o Deus que você serve é um Deus morto. Se querer servir o Deus de Israel, estou aceitando. Mas se quer continuar servindo ao Deus morto, vai morrer, porque naquele tempo era assim. A Bíblia fala que Elias matou cada um. Depois disso ele olha para o rei Acabe, a ousadia daquele homem. Ele chega de novo para o rei Acabe e fala: vá comer e beber, porque eu já ouço barulho de chuva pesada. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia fala que ele sobe do Monte Carmelo.
ele se coloca de joelhos. Depois que ele se coloca de joelhos, a Bíblia fala que ele coloca a cabeça no meio dos seus joelhos. E ele começa a clamar: Senhor, manda chuva. Ele clama a Deus. E a Bíblia fala que existia um servo que estava com ele naquela hora. E Elias olha para aquele servo e fala: o que é que você está vendo aí? E o servo lá: nada. Peraí. O Deus a quem eu sirvo não é. O Deus que eu sirvo responde. Não é um Deus morto, não. Ele olha de novo e clama: Deus manda chuva. Pergunta de novo pro servo dele: o que é que você está vendo aí? O servo dele fala: nada. Ele se coloca de joelho de novo a orar. Quando ele se coloca de joelho, ele clama: Deus manda chuva. Ele olha pro servo e pergunta de novo: o que é que você está vendo aí? O servo fala: nada. Se fosse uma pessoa que está acostumada a Deus trabalhar, só você pedindo 3 vezes, passou 3 vezes, ele ia falar: Deus não vai operar mais. A Bíblia fala que ele continua. Ele clama de novo: Deus manda chuva. A 4ª vez, nada. A 5ª vez ele clama de novo: Deus manda chuva. E Deus fala. E ele pergunta de novo ao servo dele. O servo dele fala: nada ainda. A 6ª vez, o servo dele fala: nada. Quando chega na 7ª vez, que ele clama a Deus: Deus, manda chuva. Ele olha para o seu servo e fala: o que é que você está vendo aí? O servo dele olha para a cara dele e fala assim: eu creio. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a ti.